Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, né? O povo de Deus, na verdade, é feliz. Amém. Feliz. E nós somos gratos a Deus por essas iniciativas aqui na igreja. Reservar um mês durante o ano voltado para as famílias. Sabe, irmãos, que tudo acontece através das famílias, coisas boas e coisas más. Então as famílias, na verdade, precisa disto. Buscar em Deus aquilo que precisamos para ser uma família feliz, para ser uma família vitoriosa. E eu quero parabenizar as famílias pelo seu mês. Amém? Irmãos, eu vou ler o Salmo 128, mas não vou pregar sobre o Salmo 128. É porque esse salmo é o salmo da família, né? Está voltado para a família. E o tema desse salmo é temor a Deus e a felicidade do lar. Então ele é indispensável, a leitura desse salmo é indispensável nesse mês. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Eu gostaria, irmãos, de compartilhar com os irmãos nesta noite agradável, muito boa, quando nos sentimos felizes, primeiro por ser a família de Deus. A igreja é a família de Deus, né? E Deus tem um cuidado muito grande por essa família. Senhor Jesus, que é o dono da igreja, Ele tem um cuidado muito grande com a sua família, a igreja. E nós somos felizes porque fazemos parte desta família, do qual o Pai é o Senhor. Eu quero dividir a mensagem nesta noite em duas partes. Só duas. Diz que a mensagem presbiteriana, representando o Brasil, é 3 divisões. É 3 divisões, não passa disso. Mas nós queremos somente dividir em duas partes, né? Primeiro, amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos sobre 3 colunas ou 3 bases que sustenta a família e que realmente promove felicidade na família. Então os irmãos podem sentar-se, viu? Desculpe, não sei. Já ia começar a pregar, né? Está um olhando para o outro, tá? Amém. Irmãos, às vezes a gente confunde muitas coisas, né? Muitas coisas a gente confunde. Mas, na verdade, há 3 bases. Há outras coisas, mas existe, biblicamente falando, 3 bases bíblicas que garantem realmente a felicidade na família. Não é o dinheiro, não é a posição, não são os bens materiais e tantas outras coisas, até mesmo, mas irmão, não é cantar muito, cantar bonito, não é reunir-se constantemente. Todas essas coisas são boas, são benéficas, traz uma porção de bem-estar, mas existe algo básico. A Bíblia mostra algo básico e, na verdade, promove a verdadeira felicidade. Porque se há a verdadeira, há também a falsa, né? E como parece que há mais falsa felicidade. Parece não, podemos afirmar. Existe muito mais falsa felicidade que verdadeira.
Efésios capítulo 5. O versículo 25 diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então esta é a primeira base, ou a primeira coluna, se quiser dizer. É o amor. Meus amados irmãos, não há felicidade sem amor. Não há um lar feliz, não há uma família feliz, se não houver amor. Se ela não for edificada, se ela não for construída em cima desta base chamada amor. Por isso eu disse que muitas coisas, às vezes, nós fazemos confusão. Às vezes começamos a gastar dinheiro, comprar coisas e trazer para o lar, dar presente. A esposa é bom, deve fazer isso, especialmente nas datas comemorativas. Os beijinhos, tapinhas, tudo isso é bom. É necessário que haja, mas isso não é amor. Por incrível que pareça, quantos maridos, hoje está cheio disso, né? Que vive abraçando a esposa, beijando, dando presente, de repente resolve matá-la. Não é verdade? É amor? Não é amor. Então, aqui, Paulo está falando de amor. O amor verdadeiro. O amor ágape. O amor sacrificial. Veja, amados irmãos, que padrão Paulo está mostrando aqui. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. É o amor sacrificial. Cristo sacrificou-se. Cristo entregou-se. Cristo morreu por amor à sua igreja. Por amor àqueles que iria ser comprado pelo seu sangue que ia ser derramado na cruz do Calvário. Meus amados, este é o modelo. Então, nós criamos os modelos humanos, que são falhos e falsos. Mas esta é uma base bíblica, é a Bíblia que está ensinando. Para quê? Para que tenhamos uma família feliz. Para que tenhamos um lar feliz. Para sermos realmente, amados irmãos, felizes realmente. Isto na saúde, na doença, quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro. Lembra lá no Nordeste, tinha um presbítero lá, ele brincava muito, a gente tinha muita comunhão. E ele disse: olha, mulher só acha o marido bonito quando ele está sem dinheiro. Você hoje está bonito, não tem dinheiro nem para comprar o leite da criança. São essas frases assim, mas na verdade aqui, amados irmãos, Paulo está falando de algo necessário, algo real. É preciso que o casamento seja feito por amor. É preciso que o lar seja edificado em cima desta base chamada amor. Amor verdadeiro. Há uma diferença entre amizade e amor. Paulo fala de amor. E note bem, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então esse é o ensino da Bíblia para os maridos, para nós, maridos, né? Maridos. Então às vezes confunde, né? Confunde e não é amor. Por exemplo, o marido que bate na esposa e ele ama, eu acho uma covardia, né? Covardia. Qualquer coisa vai para o divórcio. Há amor nisto. Então, amados irmãos, eu não quero me demorar muito nesse tópico, mas eu quero deixar essa palavra que é muito conhecida, mas pouco vivida. E cristianismo é vida. Cristianismo não é teoria. Cristianismo é vida prática. É preciso que haja esse amor na prática.
O amor que, quando necessário, chega ao ponto de até sacrificar-se a favor da esposa. Esta palavra já é uma mensagem. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então essa é a primeira base bíblica para um lar estruturado. A estrutura da família. O inimigo, ele trabalha muito, e hoje mais do que nunca trabalhando para desmoronar os lares. Porque, como eu disse, todas as coisas saem dos lares, das famílias. Das famílias saem os pastores, das famílias saem os presbíteros, das famílias saem os diáconos, da família sai o presidente da república, e enfim, sai dos lares, mas sai também os bandidos. Sai dos lares. Então esse cuidado, irmãos, é muito importante. Deus com certeza aprova esse cuidado com a família, reunir as famílias para orar, dedicar um mês para buscar em Deus o bem-estar da família, porque a família é a mola mestre da humanidade. E a base é esta, primeiramente o amor. Segundo Paulo diz assim: e vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos, como ao Senhor. Aqui está sujeitados, que é a mesma coisa, né? Versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Paulo dá um modelo. Então é outra base. Submissão. É uma palavra mais simpática de que sujeição. Submissão, o que é submissão? Submissão é ela aceitar a liderança do marido. Então, meus amados irmãos, hoje há uma troca muito grande. Que, primeiro, a mulher sempre almeja isto, né? E segundo, o marido tem aberto mão e solta a liderança, a responsabilidade do lar para a esposa. Ela tem que fazer tudo. Além de trabalhar fora, tem que fazer tudo, administrar, cuidar das crianças, fazer compra, enfim, tem que fazer tudo. Está errado, Bíblia está errado. Quando Deus criou a esposa, entregou a Adão, primeira mulher, ele disse que ela seria o quê? Auxiliadora. Auxiliadora, idônea, capaz, para estar ao seu lado, auxiliando, fazendo algo junto com ele. Então esta é a posição bíblica. E que na verdade, quando isso praticado, quando isso colocado em prática, promove a felicidade. Traz assim estabilidade. Quantos lares instáveis, quantas famílias instáveis, pouca coisa basta para ser desmoronada, para desfazer-se, porque falta essa base. Não foi construído em cima dessa base o amor e a submissão, a concordância. Veja, amados irmãos, a importância do casamento. O próprio Deus disse: não são mais um, mas terão os dois uma só carne, uma só pessoa. É uma união que forma de dois um. Aleluia, Deus. Dali para frente, amados irmãos, vão trabalhar juntos, vão viver juntos, vão agir juntos, dentro deste amor e dentro dessa submissão, conforme a Bíblia ensina. Nós estamos numa época muito evoluída, o mundo está muito sábio, aprendeu tanta coisa que, permite a expressão, em muitas áreas tornou-se bobo, faz besteira, cria suas maneiras. Por exemplo, as leis atuais que estão favorecendo o mal. Os pais não podem mais educar os filhos, disciplinar os filhos. É bíblico. Quando eu estava ainda na ativa, pastoreando, eu disse muitas vezes: eu não tenho mais criança. Mas se tivesse, eu estaria na cadeia todos os dias. Porque eu não ia deixar de
educar os meus filhos. A Bíblia manda. E é com vara, né? É com vara. É os pais que têm o dever bíblico, especialmente os pais cristãos, de educar os filhos. E educar juntos, né? Então, duas coisas aqui, duas bases, né, irmãos? O amor e a submissão. E a terceira base, capítulo 6, versículo 1 a 3. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é, primeiro, justo. Segundo, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Terceiro, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, amados irmãos, veja aqui no Salmo 128 que lemos, ele termina quase no final, ele diz assim, para que tenha uma vida longa e viva muito. Então, para viver muito, tem que estar edificado nesta base. Então, três coisas que formam a base bíblica para a edificação do lar, para a estrutura do lar, da família, para ser uma família estruturada, onde há amor, onde há submissão e onde há obediência. Obediência. É uma família equilibrada, é uma família estruturada, é uma família que, embora o inimigo trabalhe mais, nestas famílias o inimigo trabalha mais, mas não tem poder sobre elas, porque o Senhor aprova. Meus amados, quando nós fazemos algo que Deus aprova, o diabo não tem poder sobre esse feito, porque é aprovado por Deus, e esta é uma instrução bíblica, é a Bíblia que está nos ensinando. Então, quando deixamos a Bíblia de lado, para ir nas filosofias, para ir atrás, meus amados, até das teologias e outras coisas mais que têm sido apresentadas e ensinadas atualmente, a coisa dá errada. Eu amo muito a Bíblia. Eu considero a Bíblia como palavra de Deus falando comigo. E na verdade, amado, a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus é tão bom que deixou escrita para que nós nos regêssemos por ela. E ela nos satisfaz. Eu sempre digo isso. São três coisas que na caminhada cristã me satisfaz. Primeiro, Jesus Cristo. Eu não preciso de um outro Senhor. O Senhor Jesus Cristo me satisfaz. Eu estou satisfeito com Ele. Ele me dá aquilo que eu aspiro. Ele realmente satisfaz as minhas aspirações. Segundo, a igreja de Cristo, que é a sua família, ela também me satisfaz. Eu me sinto feliz em fazer parte, ser membro da igreja de Jesus Cristo. Aquela que Ele comprou, por isso é dele, né? O apóstolo Pedro disse na sua primeira carta, escrevendo aos dispersos, aos forasteiros, no capítulo 1, versículo 18, 19, ele diz, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas corruptíveis, que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Meus amados, você é de muito valor, valor incalculável. O cristão mesmo, cada membro da família de Cristo tem grande valor, e este valor é dado por Ele. Ele quem valoriza, Ele quem calcula e valoriza o que vale um membro da sua família. Fomos comprados com o precioso sangue de Cristo, por isso somos de grande valor. Então, meus amados, como tudo está voltado para as famílias deste mês, hoje nós somos convidados a passar de um almoço familiar, como foi bom, parte da família material e parte da família espiritual, foi muito bom. Então, é a família
reunida, e especialmente com mais ênfase, a família de Cristo reunida para buscar nele o refúgio, para aprender dele. Temos a sua palavra para aprender dele, para continuar sendo uma bênção no mundo. Fomos feitos família, amado, para ser uma bênção. A família de Cristo é para ser bênção na terra. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: "Sê tu uma bênção, Abraão." Sê tu uma bênção. E ele diz isso, amado, com cada um de nós, quando a pessoa é salva: "Sê tu uma bênção." Então, meus amados, a primeira parte da minha palavra nesta noite é essa. Primeiro, base bíblica para uma família estruturada, para uma família realmente feliz, para uma família abençoada, independente que seja rica ou que seja pobre, independente que seja sábio ou ignorante, independente que trabalhe no escritório ou trabalhe na roça, ela é abençoada, ela é feliz, a verdadeira felicidade. Mas para isso tem que estar edificada nesta base. 3 coisinhas, 3 colunas: amor, submissão e obediência. Amém, irmãos? Guarde essas palavras: amor, submissão e obediência. Meus amados, se não houver essas 3 coisas, eu não vou dizer que é difícil, é impossível. Não é difícil, é impossível haver estrutura na família. Mas quando há essas 3 coisas, é como termina Paulo dizendo aqui no versículo 3 do capítulo 6. Para que te vá bem. E para quê? Para que vivas muito sobre a face da terra. A outra coisa, amados irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nós vamos lá no livro de Gênesis e ver que é possível, mesmo nos dias difíceis, perigosos, em que estamos atravessando, quando as famílias estão sofrendo maiores ataques do inimigo, o inimigo trabalha assim ferozmente e permanentemente para derrubar as famílias, destruir as famílias. Mas a Bíblia mostra que é possível ser uma família abençoada, é possível ser uma família feliz, e é possível andar com Deus, conforme diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quer dizer, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. E o caminho do Senhor realmente é esse, o caminho do amor. É o caminho do amor, este é o caminho do Senhor. E a maior prova de amor para conosco foi dada por próprio Deus. O próprio Jesus Cristo, ele provou esse amor. O hino que foi cantado: se isso não for amor, então essas coisas não são reais, né? Ele é a maior prova de amor. Paulo escreveu nos Coríntios: se eu não tiver amor, todas essas virtudes nada vale. Eu posso até dar o meu corpo a ser queimado, não vale nada se não tiver amor. Então o amor é a coisa primordial, especialmente na família de Deus. Então, meus amados irmãos, para andar com Deus ainda nos dias de hoje é possível. E nós temos aqui um exemplo de Noé. Nós queremos tomar, por exemplo, aqui no capítulo 5 e o capítulo 6 mostra 2 exemplos. O exemplo de Enoque. Enoque andou com Deus, capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então Deus não permitiu que ele sofresse a morte. Deus o tomou para si antes dele sofrer a morte. Pode ler a genealogia antes de chegar em Enoque, que aqueles homens viveram tantos anos, 800 anos, 900, 700, muitos anos, mas morreu, o fim dele foi a morte. O fim de todos eles foram a morte. Mas quando chega em Enoque, não.
Enoque não morreu. Por quê? Porque andou com Deus. E Enoque andou com Deus. Então, amados irmãos, há na verdade não só um privilégio, mas uma vantagem, um benefício eterno em andar com Deus, em viver com Deus e para Ele. E nós temos no capítulo 6, o outro exemplo que é de Noé. Capítulo 6, versículo 9, diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E pode ler o capítulo 6 até chegar nesse ponto, que o que nós vamos ver é que o mundo estava todo corrupto. O mundo estava, o pecado havia dominado totalmente ao ponto de Deus resolver destruir todos os viventes por causa do pecado, por causa da corrupção que tomou conta da humanidade. E Deus não podia mais conviver com aquela geração corrupta. Então Deus resolveu destruir, dar cabo de quanto ele havia criado antes, criado para o seu louvor, criado para a sua glória. A criação de Deus foi para a sua glória, para o seu louvor, para a sua alegria. Pode ver nos 6 dias que estava criando, ele diz assim: e eis que é muito bom. Então Deus criou tudo muito bom. Deus criou o homem bom. Há um versículo lá no livro de Eclesiastes, que eu não lembro agora, nem pergunto nem o capítulo nem o versículo, mas lá em Eclesiastes, só o livro, que Deus criou o homem reto. Deus criou o homem reto, mas ele se envolveu com muitas coisas. Deus, então, amado, todas as coisas que Deus criou foi bom, inclusive o homem. Deus não criou homem mau como temos hoje, mas criou homem bom. Mas o homem se envolveu com o pecado, em resumo é isso. O homem se envolveu com o pecado e tornou-se mau. Mas ao ponto de Deus tomar a decisão de destruir. Mas o texto diz aqui, versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Porque era um homem justo, era um homem íntegro, era um homem que andava com Deus. Então, meus amados irmãos, a terra, ou seja, a terra humana, a humanidade na época de Noé, não era diferente da de hoje. Hoje está pior porque tem mais gente. Se tem mais gente, então faz mais mal. Mas a situação era caótica. A conclusão que nós chegamos é que Deus resolveu destruir aquilo que ele havia criado para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. Ele resolveu destruir até o próprio homem feito à sua imagem e semelhança. Ele resolveu destruir. Mas ele encontrou um homem, amados irmãos, justo. Um homem que andava com ele. Um homem que temia ele. Na outra tradução diz que Noé temia Deus. E por isso, Deus fez 3 coisas primordial para com Noé, que não fez com as outras pessoas. Veja as vantagens. Primeiro, Deus revelou o seu propósito a Noé, porque era homem que andava com ele, porque era homem justo, porque era homem que temia a sua palavra, temia o seu nome, temia a sua pessoa, andava em temor a Deus, andava em obediência a Deus, e por isso, Deus primeiro revelou o seu propósito, declarou a Noé aquilo que ele havia proposto em si fazer, destruir a terra, isto é, os seres viventes, por causa do pecado. Há muitos tempos atrás eu li um folheto, e no cabeçalho do folheto tinha uma pergunta: é o pecado tão mau assim? Meus amados, o pecado é muito mais mal do que nós pensamos.
Basta dizer que o pecado leva o homem para o inferno. Existe mal maior do que este? O pecado faz isso. E por isso Deus resolveu destruir, porque o homem estava em pecado. O pecado havia tomado conta. Mas Deus, primeiramente, antes de executar o seu plano, Ele chamou Noé e revelou a Noé aquilo que ele estava para fazer. Versículo 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofé. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Então, amados irmãos, faze para ti uma arca. Esta é a expressão que nós queremos tomar por base. Deus diz, por quê? Porque eu estou para destruir, mandar um dilúvio, uma água em dilúvio, para destruir a terra. Então, a primeira coisa que Deus fez com Noé, como recompensa do seu andar com ele, foi revelar a ele o que ele estava para fazer. Há um versículo lá no livro de Salmo, que diz assim, o segredo do Senhor, veja bem, o segredo de Deus é para os que o temem, não é para todo mundo. O segredo de Deus. Os irmãos já pensaram, Deus revelar o seu segredo. Deus já, veja a confiança que Deus passa a depositar no homem ao poder revelar o seu segredo. Algo que não faz para ninguém, mas há alguém que ele chega e revela o seu segredo. Porque é alguém que anda com ele. É alguém que ele pode confiar. E Noé era esse alguém. Faze para ti uma arca, Noé. Porque eu estou para mandar água em dilúvio para destruir a terra. Como que Noé andava com Deus? Primeiro, ele andava com Deus pela fé. Noé creu. Veja bem, na época em que Deus revelou isto para Noé, não era fácil crer. Nunca tinha chovido. Nunca não chovia na época. Tinha uns rios que regavam a terra, mas chuva mesmo não tinha chovido ainda. E Deus declarou para Noé que ia mandar chuva. E Noé creu em algo que nunca havia acontecido. Meus amados, essa é uma das formas que nós aprendemos com Noé. Em uma época difícil, em meio a uma sociedade incrédula, corrupta, sem temor, Noé foi capaz de crer na palavra de Deus. Ah, como é benéfico quando conseguimos, amados irmãos, em meio à incredulidade, crer nesta palavra, que para muita gente já caducou. A Bíblia, a palavra de Deus para muitos já caducou. Há palavras novas, recentes, mais sábias, mas a palavra de Deus para muita gente já caducou, não tem mais valor. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu soube de um concílio evangélico de uma certa denominação, não devo falar o nome, que entrou um documento naquele concílio para mudar a Bíblia. Porque aqueles homens que escreveram a Bíblia, eles não tinham a sabedoria que os homens hoje têm. Então precisa mudar a Bíblia, fazer uma Bíblia mais recente, fazer uma Bíblia para frente. No pensamento dessas pessoas, fazer uma Bíblia que concorde com o pensamento do homem, fazer uma Bíblia que apoie as decisões humanas. Meus amados, essa é a sociedade que vivemos. Mas, segundo a Bíblia, segundo o exemplo destes homens do passado, ainda é possível homens de Deus, mulheres de Deus, família de Deus, andar com Deus, mesmo inserido
em uma sociedade corrupta como nós estamos. Em uma sociedade onde o pecado é quem está dominando. Atualmente, amados, é o pecado quem está dominando. E as leis apoiam, as leis favorecem, as leis beneficiam. Mas que leis? As dos homens. A de Deus não. Então essa foi uma forma, meus amados irmãos, de Noé andar com Deus, crendo na sua palavra. Segundo, Noé andou com Deus obedecendo a sua palavra. Ele não somente creu, não foi uma crença teórica, mas uma crença prática. Agora os irmãos já pensaram na crítica, ou nas críticas que Noé recebeu? Recebia todos que passavam daquela vizinho, e via Noé construindo a arca. Noé, você está ficando louco. Se vai crer nessa palavra, nunca choveu aqui, vai chover agora. Acho que Noé está caducando, ou enlouqueceu. Mas ele está lá trabalhando. Está lá trabalhando. E uma das coisas importantes aqui, mas a Bíblia, pelo menos a Bíblia não registra que os filhos, que a esposa murmurasse, reclamasse. Não faz mesmo. Certamente houve uma harmonia. Noé como cabeça, Noé como chefe da família, Noé como sacerdote do lar. Que é isso, amado, que a Bíblia ensina. O marido é o sacerdote do lar, é o responsável pela família, ele é o líder da família. Noé era o líder da família. Aqueles homens, os patriarcas, Abraão, Isaac, eles eram o líder da família. Hoje não é mais assim. Por isso, vale a pena voltar atrás naquilo que a Bíblia ensinou e continua ensinando. Para quê? Para uma família estruturada, para uma família realmente feliz, para uma família abençoada, para Deus poder aprovar os feitos daquela família, para Deus poder aprovar a vivência daquela família, para Deus poder receber o louvor daquela família, para Deus poder receber a adoração daquela família, aquela família reunir-se para adorar a Deus, Deus está recebendo. Então Noé, amados irmãos, ele andava com Deus em obediência. E ele andava com Deus, meus amados, também, fazendo conforme Deus mandou. Então Deus deu as dimensões da arca, quantos as medidas, a madeira, enfim, tudo Deus direitinho. Deus deu a planta, e a Bíblia diz que Noé fez como, versículo 22, assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ah, que coisa gloriosa, fazer como Deus mandou. Não importa, amados, que contrarie o pensamento, a ideia, a sabedoria do homem. Deus mandou fazer assim. E ele fez. Semelhantemente Moisés, quando Deus ordenou que Moisés construísse o tabernáculo no deserto, Deus também deu as dimensões, as medidas, a madeira, em cima, os compartimentos. E a Bíblia diz que Moisés fez conforme Deus mandou. Meus amados irmãos, é o que nós aprendemos da Bíblia. Para a família de Deus, para Deus conservá-la feliz, para Deus conservar abençoada, é preciso fazer como Deus mandou. É preciso viver como Deus ensina. É preciso crer nesta palavra que não envelhece, não caduca. Não há necessidade de uma renovação dessa palavra, porque é palavra de Deus. E como resultado, amados, dessas três coisas da parte de Noé. Primeiro, já dissemos, Deus revelou a ele o seu propósito. Segundo, Deus preservou a vida dele com a sua família. Outro benefício maravilhoso da parte de Deus, porque esse homem era homem que andava com Deus, era homem íntegro,
era homem justo, era homem que cria no que Deus falava, era homem que fazia o que Deus mandava. Deus fez primeiro, declarou esse homem, chamou esse homem e disse: olha, eu vou destruir a terra, mas faça uma arca. Ele fez. Ele preservou a vida dele com a sua família. Meus amados, quantas destruições hoje nas famílias, não é verdade? E Deus é o mesmo, Deus não mudou. O amor de Deus é o mesmo, mas o homem mudou. Quem mudou foi o homem. Essa palavra aqui parece 2 ou 3 vezes encontra na Bíblia que Deus arrependeu-se. Na verdade, o arrependimento de Deus é esse. Deus deixou de fazer, Deus não fez mais como Ele pretendia fazer, como Ele havia dito que ia fazer. Por quê? Porque o homem mudou. É porque o homem deixou de andar com Ele. É porque o homem deixou de crer na sua palavra. É porque o homem deixou de obedecer a sua palavra. É que o homem deixou de fazer como Ele mandou. Isso é o que significa o arrependimento de Deus. Mas Noé, amados irmãos, foi uma família abençoada. Deus preservou. Veja aqui no versículo 7. Versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa. Seria família. Casa na Bíblia significa família. Como estamos no meio da família, vamos traduzir para a família. Entra, Noé, toda a tua família, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Que coisa bonita, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, não é? Eu tenho visto você um homem justo em meio a esta geração injusta, em meio a essa geração pecaminosa, em meio a essa geração corrupta, mas eu tenho olhado para você, Noé, e tenho visto em você um homem justo. Portanto, entra você e toda a sua família na arca. Para quê? Para não morrer. Meus amados irmãos, a arca simboliza Jesus Cristo, é o tipo de Cristo. Para que o homem não morra eternamente, para que as famílias não sejam destruídas eternamente, precisa entrar nesta arca chamada Jesus Cristo. Ela que garante não a felicidade terrena simplesmente, não a alegria de nos reunir para cantar junto, é muito bom isto, mas não só isto. Paulo escreveu nos Efésios, diz que Deus, Ele nos dá muito mais daquilo que pensamos ou pedimos, muito mais. Quando, amados irmãos, há esses princípios colocados em prática, como a Bíblia ensina. Então, veja o benefício de Noé com a sua família. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua família na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Por isso, amado, eu disse que é possível. Não é algo impossível. A Bíblia não está ensinando algo impossível, mas algo possível ser feito mesmo em meio a uma geração corrupta, a uma sociedade má, mas se há um povo chamado povo de Deus, chamado nação santa, chamado povo adquirido, chamado raça eleita, que pode cumprir as leis do Senhor e ser preservado da destruição eterna. Por isso, amado, é que eu amo a Bíblia, porque ela traz esses ensinos maravilhosos para o nosso bem-estar, para não sermos iludidos com o que a sociedade, com o que o mundo apresenta hoje, como felicidade, como bem-estar, como segurança. A Bíblia muitas vezes contraria
E eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Então, lá no capítulo 9, nós vamos ver que a sua família foi abençoada. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E abençoou Deus a Noé e a sua família. Então, amados irmãos, por quê? Porque ela tem esses princípios, executou na sua vida prática, amados irmãos, essas coisas que ficou escrita para a nossa aprendizagem. A Bíblia diz que tudo quanto foi escrito é para o nosso ensino, para não sermos ignorantes quanto ao propósito de Deus. Não temos assim o direito de dizer, mas eu não sabia que era assim. Eu não sabia que precisava fazer assim. Temos aqui a Bíblia ensinando. Então, amados irmãos, para desfrutar, gozar a verdadeira felicidade, a estrutura real da família, precisamos colocar em prática esses princípios. Primeiro, aquelas bases de amor, submissão e obediência. Essas três coisas têm que existir, amados. Embora contrarie o pensamento da sociedade atual. O filho hoje obedecer aos pais é falar línguas estranhas. O adolescente hoje já faz o que quer. E ameaça ele. Se você me bater, eu vou dar parte de você. E dá mesmo. Já tem acontecido. E veja como está a nossa sociedade. Dá uma olhadinha, amados irmãos, como estão as famílias que compõem a sociedade atual. Por causa de sair desses princípios, por causa de não fazer como fez Noé, fazer como Deus mandou. Mas nós, meus amados, que fomos comprados, fomos consagrados para Deus. Você sabia disso? Consagrados para Deus. Temos a possibilidade. Deus nos dá, através da sua palavra e do Espírito Santo, nos dar a possibilidade de desfrutarmos desta bênção, sermos preservados da morte eterna. Mas é preciso, amados irmãos, dar ouvido a esta palavra, né? Essa palavra que é de Deus. Que Deus, portanto, amados irmãos, nos abençoe. Que o Espírito Santo que está em nós, Deus é tão maravilhoso, amados irmãos, que o que Ele exige, Ele nos deu condição de nós atendermos. Ele colocou o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é Deus, Ele mora em nós. Então o Espírito Santo dá condição ao crente, ao filho de Deus, ao salvo, ao membro da família de Deus, viver esses princípios, colocar em prática isto que Ele exige de nós. Não só os homens do passado, não, hoje também. Nós temos muitas desculpas se quisermos. No passado não havia o que há hoje, de atração, televisão, internet e esporte, né? Esporte e tantas coisas que está diante da humanidade para desfrutar. E isto, no pensamento dele, é o que traz felicidade. Não é. O que traz felicidade, segundo a Bíblia, é aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Então essas duas coisas, amados irmãos, eu gostaria de deixar nesta noite para nós. Primeiro, a necessidade desta base. Não esqueça, eu estou repetindo para que não haja esquecimento. Amor, submissão e obediência. Segunda coisa, é possível. Nós vamos ouvir, se formos sair conversando
com algumas pessoas a respeito disso, vamos ouvir de muita gente, quase todo mundo, né, que na época de hoje não é possível viver mais esta vida que os passados viveram. Mas pela Bíblia nós aprendemos que é possível. É possível. Deus nos dá a possibilidade. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos use, amados irmãos, para andarmos com Deus. É um companheiro maravilhoso, né? É um companheiro. Como é bom andar com Deus. É um companheiro maravilhoso. Quantos companheiros maus que a gente encontra por aí. Mas Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, é um companheiro maravilhoso. É um companheiro que deve ser inseparável. Que nós tenhamos sempre, conservemos sempre esse companheiro nas nossas andanças aqui nesse mundo. Deus abençoe, no nome de Jesus.